Hey, how you doing? I'm here for the second video, breaking English in the news, and today I'm bringing some news about the Hurricane Ian, which is unfortunately devastating part of Florida in the US, right? Bem, para aqueles que não viram ainda, este aqui é o segundo vídeo de uma série que eu tô criando, que é o Breaking English in the News, justamente para a gente trazer um pouco mais do vocabulário comumente usado na discussão de tópicos da atualidade, né? Então, a ideia é trazer vídeos de notícias, obviamente, sobre as atualidades, sobre o que está acontecendo no mundo agora, e fazer uso desses vídeos para a gente melhorar o nosso vocabulário quando a gente for discutir esse tipo de assunto, ok? A gente já teve o primeiro, que foi falando sobre climate change, e hoje eu trago mais uma vez sobre a ideia de clima, que é esse desastre, né, natural que está acontecendo na Flórida, né, que é o furacão Ian. Bom, como o anterior, eu também estou disponibilizando aqui, compartilhando com vocês o link do vídeo original, e eu acho super importante também vocês ouvirem, né, para que tenham acesso a esse vídeo sem qualquer interrupção da teacher, ok? So, let's start. Algo que eu esqueci de comentar é que eu não tô trabalhando o vídeo todo, tá? Eu tô trabalhando um pedaço desse vídeo, que é onde eu acredito que tem um vocabulário mais bacana aí pra gente poder fazer uso dele. Alright? Let's do it. Good morning, Victor. Good morning, Robin. Here in Fort Myers, so many neighborhoods now look like this. People's belongings, their furniture, waterlogged and ruined, now stacked up in these huge piles lining the streets here. So, this first part here, ele dá uma ideia do cenário, né, de o que ele encontrou. Então, ele fala people's belongings. People's belongings. Nós estamos falando dos pertences pessoais, né, nesses pertences das pessoas. Their furniture waterlogged and ruined and now stacked up in these huge piles lining the streets. Então, temos algumas ideias interessantes. O que é waterlogged? Waterlogged é a ideia de cheio d'água, ok? Stacked up é a ideia de algo que vai se amontoando, que vai crescendo, né? In these huge piles lining the streets. Então, como a gente pode até ver nas imagens, são inúmeros pertences, inúmeros móveis, cheios d'água, devastados, enfim, no meio das ruas, né? Se amontoando, como se fossem, assim, enfileirados no meio da rua, né? Uma grande quantidade disso no meio da rua, ok? Keep going. The residents who lived in this area, especially those on the first floor, they tell me they had about 5 feet of water and mud going right through their homes. Now, they're starting over. Aqui ele traz uma ideia interessante de unidade de medida, né? Porque lá é muito comum a gente usar a ideia do feet, né? Ao invés de falar sobre metros, centímetros, a gente usa o feet. Então, quando ele diz 5 feet, ele está se referindo aí aproximadamente 1,5 metros, ok? So, 5 feet of water and mud going through their homes. Então, foi mais ou menos 1,5 metros de água e lama, mud, que entraram dentro dessas casas, principalmente daqueles que estavam no first floor, on the first floor. 1 week since Hurricane Ian made landfall in southwest Florida, residents in hard-hit areas... We're gonna stop here for a while because he brought an interesting idea here. Make landfall. He said made landfall. O que é a ideia do make landfall? É a ideia do atingir a terra. Então, é quando você está falando de algo que estava no ar ou no mar e que chegou na terra, né? Então, quando ele diz 1 week since Ian made landfall in Southwest Florida, é justamente isso. Há uma semana que esse furacão chegou na terra, né? Chegou em terra, right? Residents in hard-hit areas lining up for essentials. Outra parte interessante aqui. Residents in hard-hit areas
lining up for essentials. O que é o hard hit? O hard hit aqui, ele entra como um adjetivo, né? Ele tá caracterizando a ideia de areas. E ele traz justamente essa ideia, né? De que foi algo atingido severamente, de uma maneira muito brusca. And now these people are lining up for essentials. O que é isso, né? Pode ver que eles estão em filas de carro, então lining up é justamente isso. Entrar numa fila for essentials, para conseguir o básico. O essentials aqui a gente está falando de coisas básicas, como água e comida, ok? In Fort Myers, this distribution site, organized by the nonprofit Global Empowerment Mission, hundreds, like pregnant mother Jessica Lamonte, waiting for water and food. Without AC, no lights, no nothing, to find food, it's really hard. Aqui tem o depoimento de Jessica, né, que é uma pregnant woman que estava em uma dessas linhas, dessas filas, né, esperando aí para receber os essentials dela. E ela diz o seguinte: without AC, no lights, no nothing, to find food is really hard. Esse AC, né, a gente tá trazendo a ideia, talvez, da eletricidade, a ideia do power cut, né, não tem eletricidade, tem aí um apagão, ok? E fica muito difícil, né, para sobreviver nessas condições. Basically, we have to find ways to cook. Some of us are burning wood. Can't imagine how hard this must be as you're pregnant now. It's life. I mean, you can't do much about it. I mean, life is hard, and all we can do is just get back up and try to make the best of it. Aqui ela usa uma expressão interessante também, ó. Ela diz o seguinte: it's life. I mean, you can't do much about it. I mean, life's hard, and what we can do is just to get back up. O que é a ideia de to get back up? De aceitar ajuda, né? And try to make the best of it. Okay. Nearby shelters filling up, like this arena, transformed by the Red Cross. They started by filling up this exterior area, and now they are at 100% capacity. Take a look over here. They're now using the arena floor. It is lined with hundreds of cots. Aqui ele tá falando da ideia do ginásio, né, arena, que foi ali transformado pela Red Cross. O que é Red Cross? É a Cruz Vermelha, ok? Justamente para abrigar, né, servindo de shelters, ok? Shelter, abrigo, ok? Servindo de shelters para essas famílias que, enfim, perderam tudo. E aí ele traz algo interessante, né? It's lined, ao final da fala dele, it's lined with hundreds of cots, né? Então, toda vez, ele falou várias vezes aqui a ideia do line, né? The furniture lining up the streets, people are lining up for essentials, and then the arena, it's lined with hundreds of cots. Então, é a ideia de estar em linha, tá? Algo enfileirado, e aí quando a gente observa a imagem, a gente vê várias daquelas camas, né? Camas tipo, camas dobráveis. Isso é a ideia de cots que eles estão trazendo. A gente também conhece isso, pode vir a conhecer isso como camp bed, tá? Of cots. Brittany Allen, her husband, and 7 children relying on donations after their home was destroyed by Ian. Acho que o que a gente tem interessante nessa fala aqui é a colocação que foi feita. Quando ele fala, né, sobre o caso dessa família, e ele coloca o seguinte: relying on donations, né? Então, assim, eles estão contando com as doações. Então, é possível a gente fazer essa colocação. To rely on donations também, right? By Ian. What's it like now having all of your children here with you inside the shelter? It's just a safe feeling. It's safe here. It's safe. It's a lot. It's a big change. But we can't be anything but grateful. Ao final da frase dela, que ela traz a ideia de que, apesar de tudo, é um sentimento de segurança, né? It's safe, there's a lot, it's a big change, but we can't be anything but grateful. A ideia é o quê? Que ela não poderia ser nada além nesse momento do que agradecida, né? O que tem de interessante aqui, além da fala dela mesmo, né?
mas a estrutura que foi usada. Então, we can't be anything but grateful, né? Você usar esse but no final, né, e terminar com uma estrutura, com uma palavrinha aí, né, no final, traz justamente essa ideia, né? Pode ver que ela começou com uma negativa, então nós não podemos pedir ser mais nada ou pedir mais nada a não ser sermos agradecidos, né? Então ele entra aí nessa ideia desse a não ser, algo do gênero, ele tá trazendo uma ideia de contraste nesse final, tá? The Red Cross telling us they're ready for more Floridians as search teams continue working tirelessly. Search teams continue working tirelessly. O que é isso? Aqui a gente tem uma ideia legal de word formation, né? Então, a ideia do tire, que vem a ideia do cansaço, né? Traz a ideia do tired, a gente vai lembrar disso. O less, que é a ideia negativa, né? O sufixo negativo, então tireless é sem cansaço. E o li, que traz a ideia do modo como isso está sendo feito, né? O advérbio ali, então tirelessly, ou seja, incansavelmente, ok? Including this canine boarding a Blackhawk headed for battered Pine Island in Lee County. Aí ele fala sobre o tipo de helicóptero, né? O Black Hawk, headed for battered Pine Island in Lee County. Então é o seguinte, o battered aqui, ele é a ideia de um lugar que foi prejudicado. Então isso aqui ele tá como uma característica a Pine Island, ok? Então um lugar que foi prejudicado, que foi devastado de alguma maneira. Então battered. The Florida Air National Guard clearing roads, opening up new areas, but residents are still cut off from the mainland. E aqui, para terminar, a gente tem essa ideia de residents. So, they are clearing roads, opening up new areas, but residents are still cut off from the mainland. Então, assim, apesar de eles estarem tentando limpar e abrir novos espaços ali, a parte principal, mainland, né, eles ainda não podem ter acesso a esse lugar. Então, they are cut off from the mainland. Ok? So, vamos fazer uma pequena review aqui de algumas ideias que trouxemos? Let's do it. Trouxemos lá a ideia de belongings, pertences pessoais, waterlogged, né, full of water, a ideia de inundado, stack it up, a ideia de ir amontoando, né, acrescendo o número de coisas. Lining the streets, ou seja, tá tudo lá meio que enfileirado, tá tudo lá amontoado, né, pelas ruas. A ideia da medida, 5 feet, né, aproximadamente aí 1,5 metro. Mud, que é a lama. Essa colocação made landfall, né, ou no caso make landfall, que é a ideia de quando algo que está no ar ou no mar, na água, ele atinge a terra de alguma maneira, ok? Hard hit, que é a ideia de ser atingido de uma maneira severa. Lining up for essentials, né? Então, as pessoas que estão ali entrando em filas para conseguir pegar o básico, né? Então, esse básico de water and food, que aqui em português a gente fala o básico, né? Necessidades básicas, a gente pode traduzir como essentials, ok? A ideia do AC, que a moça trouxe lá quando ela fez a fala dela, a ideia de eletricidade. To get back up, que é a ideia de você aceitar ajuda, aceitar suporte, ok? Receber ajuda. Quando ele fala lá do shelter, né, do abrigo, então, it's lined with hundreds of cots. Cots, a gente está falando daquelas caminhas dobráveis, né, justamente para esse tipo de situação. Uma colocação interessante que a gente viu na sequência foi o rely on donations, né, o contar com doações. A estrutura que aquela segunda moça trouxe, we can't be anything but grateful, né, a gente não pode pedir mais nada ou não ser mais nada, a não ser agradecidos, ok? O tirelessly, que é o incansavelmente, working tirelessly. O battered, né, quando é a ideia de um lugar que ele foi prejudicado, né, que ele foi batido,
né? No sentido de prejudicado. E, por fim, o cut off from the mainland, né? A ideia de que ainda não é possível retornar ao lugar principal ali, as casas dessas pessoas. Alright? Bom, esperando que, principalmente, toda essa situação, né, para todos americanos nessa situação passe logo, né, que eles consigam, enfim, se recuperar disso da melhor maneira possível, vibrações positivas para o mundo, right? And that's it. See you in the next video. Bye.